vamos falar de Pagu. Patrícia Galvão não foi uma, foi várias. Foi a ativista política, foi a incentivadora das artes, foi a musa do modernismo, foi jornalista cultural e foi, antes de tudo, uma mulher à frente do seu tempo. E quem conversa hoje com a gente sobre este ícone do Brasil de vanguarda é a biógrafa e autora de 3 livros sobre Pagu, Lúcia Teixeira. Olá, Lúcia. Bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Gustavo. Prazer em falar com você, com todos que nos acompanham de vários lugares do Brasil e até do mundo, recebendo mensagem aqui em Yale, em Londres e também em São João da Boa Vista, estão aí nos acompanhando, assim como em vários lugares. Obrigada a todos, um prazer falar com você, uma data histórica, né? Nós mudamos tanto a data, não é, Gustavo? É verdade, mas acabou dando certo porque é uma data cabalística, né? 10/6 às 16 horas. 10/6, 16, quarta às 4. Quarta às 4. São João da Boa Vista, que era o lugar onde Pagu nasceu, né? 110 anos e 10 anos atrás você fez uma entrevista comigo sobre ela, hein? Sobre ela, no centenário. Entrevista, uma das mais legais que eu fiz na vida, Lúcia. Para mim também, foi muito legal, muito gostoso. Você é um competente jornalista, muito feliz em estar conversando com você. Também. Vamos começar, Lúcia, até porque ainda existe muita gente que não conhece a figura da Pagu e a trajetória dela. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela e também sobre o que nela te despertou o interesse tal para você escrever 3 livros sobre ela e ter toda essa linha de pesquisa relacionada à história da Patrícia Galvão. Bom, você sabe que a história do Brasil é muito pouco conhecida, né? Nossos grandes mitos da história, grandes personagens são pouco esquecidos. A nossa memória no Brasil não é muito ressaltada, não é isso? Então, quando eu fui eleita em 87 para a Academia de Letras, pude escolher a patrona e achei que poderia escrever sobre a Pagu, falar sobre ela. Sempre o acadêmico eleito fala sobre o seu patrono, a sua patrona, não é? Porque sempre tudo que faço, livros, pesquisas, eu quero não ensinar, eu quero, antes de mais nada, aprender. Quero ver fatos novos, situações novas, porque, no meu caso, as pessoas, às vezes, já fui apresentada em eventos até internacionais como historiadora. Não, eu sou uma educadora, eu sou uma psicóloga. Como tal, sempre me interesso em todos os meus livros, seja de psicologia, de educação, de literatura, os infantos juvenis, de me debruçar sobre fatos da história. Santos está sempre presente, é sempre um personagem nos meus livros, ou mais importante, ou menos, mas sempre Santos tem um papel importante, e também a nossa gente, né? É uma forma de falar sobre o Pagu, ou de falar sobre outros santistas, outros brasileiros, e principalmente falar de uma mulher, não é? Ela nasceu em 1910, viveu poucos anos, 52 anos, bem intensos, não é? Ela surge, tem uma vida amorosa, política, cultural muito intensa, porque ela sempre teve sede de conhecer, de ir mais, de ir bem alto. E quando ela surge na época do modernismo, na sua fase mais revolucionária, a terceira geração, a antropofagia, ela surge nessa linguagem que era da época ousada, não é? E ela, então, às vezes falam que ela é musa do modernismo. Não, aos 12 anos, quando surge o modernismo, em 22, ela tinha, enfim, 12 anos. Mas em 1928, 29, aí sim, ela participa da antropofagia, é levada pelo Raul Bopp, né? Que lhe dá esse apelido, não interessa se porque ele achava que era Patrícia Guzmão, Patrícia Goulart, a história fala diferentes versões, mas ele lhe dá esse apelido, né, que ficou icônico, marcado. Ela surge, então, com desenhos pelas mãos do Oswald e da Tarsila, que era um casal. O Oswald se separa depois da Tarsila por causa da Pagu, que já foi um escândalo, então ela já surge escandalizando
a sociedade paulistana, esse casal que era amado de todos, não é? Além disso, além do modernismo, ela então depois, o primeiro amor dela é bem interessante, era um galã da época, Olímpio Guilherme, e essas fotos que a gente vê da Pagu, todas posadas, que imitavam as artistas da época, não é? É porque ela concorreu a um concurso da Fox, né? Primeiro ia escolher a mulher mais bonita do Brasil e depois teria um prêmio, uma viagem aos Estados Unidos, paga pela Fox. E o grande amor dela na época, o Olímpio Guilherme, de quem ela fica grávida, né? Ele concorreu também, então tem toda uma fase amorosa. A vida dela tem muita tragédia, porque muitas vezes não dá certo, né? Quando ela se apaixona, primeiro pelo Olímpio Guilherme, ela fica grávida do Olímpio Guilherme, quando ela vai dar a notícia a ele fala que está indo para os Estados Unidos, então ela não dá a notícia, ela perde o bebê, depois se apaixona pelo Oswald, ele deixa a Tarsila, e quando o Oswald era um galanteador, né? Ela está vivendo com ele, mas descobre que ele tem uma outra namorada, enfim, tem uma outra desilusão amorosa. Ela entra na vida política, uma militante política importante, a primeira mulher presa no Brasil, que foi em Santos, por motivos políticos, em busca de um ideal. Ela, muito nova, aos 23 anos, como ela era perseguida, né, politicamente, o partido aconselha que ela viaje, que ela suma do mapa, né? E ela faz essa viagem, inclusive, com a ajuda financeira do Oswald, e vai conhecer a Ásia, a Europa, o que para uma menina de 23 anos sozinha era um escândalo, vamos dizer, né? O sobrinho, o Clóvis Galvão, que fala que a minha busca missionária pela Patrícia Galvão, no sentido de colocar a verdade, né? Colocar a verdade, é isso que eu falo, às vezes a história do Brasil é mal explicada, a história de uma mulher como ela tinha muitas verdades que a gente procurou sanar nesses vários livros, né? Então, ela faz essa militância política, ela se desencanta quando conhece a União Soviética, que era o seu sonho, ela depois fica presa no Brasil durante 4 anos e meio, e quando ela é libertada, em 1940, ela teve uma grande atividade jornalística e também uma atividade cultural importante nos últimos anos da vida dela também, aqui em Santos, onde ela incentiva o teatro amador, e são o seu gesto de vida, porque ela sai bastante machucada, não é? Emocionalmente, dessas situações todas que ela vive, não é? Como eu disse. Então, uma forma de escrever sobre ela, sobre essa mulher, é contar um pouco a história do Brasil, a história de Santos, e principalmente reafirmar que os sonhos dela não foram em vão, porque apesar dela ser uma figura triste no final da vida, e que nem todos os santistas valorizavam, até porque era uma pessoa que se vestia toda de preto, underground, ela sempre foi diferente da época, né? Sempre foi. Quando a menina fumava na rua, coisa que não era permitido. Enfim, ela usou ser uma mulher diferente e uma jornalista diferente, porque ela trazia o novo, trazia o teatro do absurdo, trazia artistas intelectuais pouco conhecidos ainda. Então, era uma pessoa que nem sempre valorizada. E escrever sobre ela foi isso. Foi uma forma de fazer justiça como educadora, como psicóloga também, de entender, sem fazer com que ela ficasse um mito, tudo que nós não devemos fazer. A gente deve trazer sempre o lado humano, que ninguém é perfeito, não é? Mas principalmente que ela pôde se rever constantemente. Ela escreve um livro na fase da militância política, que é uma adesão ao partido, com jargões, inclusive, partidários, não é? Que é parte industrial, e depois ela escreve 12 anos depois, que é justamente o contrário do primeiro. É uma revisão que ela faz, inclusive contra a corrupção nos partidos políticos. Então, acho importante falar dela, da Pagu, como falar da história do Brasil, como falar de tantos brasileiros que, às vezes, podem estar
deprimidos, podem estar chateados, mas, ao mesmo tempo, falar que a gente não deve aderir a totalitarismo, seja de esquerda ou à direita, que tirem a liberdade das pessoas, né? É isso aí. Devemos sempre persistir. Eu quero lembrar a todos que a gente está com o WhatsApp aberto para fazermos perguntas para a Lúcia também. As perguntas estão lá com a nossa produção e depois a gente vai sortear aqui livros da Lúcia Teixeira, máscaras também, né, Lúcia? E ao final do programa vamos anunciar aqui quem são os vencedores. Você falou sobre todas essas fases de Pagu, todas essas personas da Pagu, elas se conversam muito bem, né? Ela abraçou todas elas com a mesma paixão, com a mesma intensidade, né, Lúcia? Buscando a coerência, né? Como todos nós, a gente busca a coerência, mas não ficando em posições dogmáticas, não é? Uhum. Então, é um pouco, como eu falo, como psicóloga, é um pouco mostrar cada um de nós, mostrar essa trajetória de uma pessoa que tentou fazer o melhor, não é? E que, ao longo da vida, né, fez revisões ideológicas, revisões culturais, mas sempre dando muito de si mesma, né? E sempre sendo muito incompreendida pelos padrões da época, que agora são muito normais, né? Ela sempre foi multimídia e quando surge ligando desenhos verbal e não verbal e posturas que seriam talvez na época incompreendidas, né? É isso aí. Você falou da fase política dela, a fase em que ela se envolve com o Partido Comunista, depois se desencanta. A relação dela com o Partido Comunista, apesar dela ter abraçado de forma quase religiosa, né, os princípios, ela nunca foi uma relação muito normal, né? Sempre foi um pouco conflituosa, não foi, Lúcia? É porque o partido não acreditava na Pagu, não é? É interessante que ele, por ela vir de uma família de classe média, não é? Não acreditava, inclusive, como uma intelectual e buscando uma mulher, não é? Que acabava fazendo muito barulho, então atrapalhava um pouco o partido na visão da época, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que entender sempre tudo contextualizado a época em que se passou. É muito fácil a gente julgar agora, não é? Julgamentos que se tem dogmáticos também. Tudo é uma questão de época. E ela era pouco compreendida. E o partido lhe dava missões, algumas impossíveis, né? Uhum. De serem cumpridas, até para uma mulher, até para testar a sua fidelidade ao partido. Com a mesma paixão com que ela abraçou essa vida política, ela depois se volta ao jornalismo, à militância cultural e ao jornalismo cultural, ao incentivo das artes, já aqui em Santos com o Geraldo Ferraz. Sim, o Geraldo sempre foi um apaixonado por ela, né? O Geraldo, desde a época do modernismo, a conhecia e era um apaixonado. O Geraldo era um jornalista também, participou do modernismo. Com o Oswaldo, ela tem o primeiro filho, Rudá, que ela pôde conviver devido a essa trajetória política na época, não é? Eu pude desfazer alguns mitos, inclusive com a correspondência a que eu tive acesso, cartas, documentos que, durante essa pesquisa que eu iniciei em 88, como você falou, foram 3 livros, eu achei que escrevendo o primeiro livro isso estaria sanado, mas a partir daí nunca parei de receber informações e também documentos que estavam espalhados pelo mundo, não é, sobre ela, estavam escondidos, principalmente porque ela foi perseguida politicamente e depois em termos familiares, por causa dessa história dela, né, que ela pouco viveu com um filho e foi criado até o primeiro filho Rudá por algumas outras esposas do Oswald, né? Uhum. A partir daí eu pude desfazer alguns mitos, porque ela era taxada como uma mãe relapsa, né? Que não pôde cuidar do filho. Mas na época o partido exigia isso dela, né? Que ela, esse sentimentalismo burguês fosse abandonado, enfim, dela criar das outras crianças do mundo, era uma visão de época, né? Do partido. Depois disso, ela
foi presa, né? E quando ela é libertada, o filho tinha uma visão também diferente dela. E eu acho que uma felicidade dessa pesquisa foi fazer essa aproximação de muitas pessoas que puderam, entre elas, o primeiro filho, Rudá, que uma vez ele vendo um filme que nós produzimos juntos, baseado no meu primeiro livro, ele chorando me disse: agora eu posso entender minha mãe. Então, essa justiça que é feita e poder recuperar, não é, fase de uma vida, não só com Rudá, como com outras pessoas que não a entenderam, foi muito importante. Né? Uhum. A Pagu, ela chegou a sofrer preconceito até aqui em Santos, por causa das ideias, da postura dela? Acho que sim, porque veja bem, ela passou a ser uma figura desencantada, um pouco diferente, não é, do padrão, que não se incomodava, uma mulher diferente. Por essa passagem que ela teve da prisão, inclusive, ela chegou a ficar deprimida, então chegou a beber, não é? Saía do jornal A Tribuna, onde ela trabalhava com o Geraldo Ferraz, ficava até tarde no Bar Regina, que não existe mais aqui na Praça Independência, outro bar no centro, que era algo normal, que agora seria visto de uma forma normal, né? Mas que talvez as pessoas não entendessem na época a figura de uma mulher libertária e que, para os padrões, talvez fosse diferente. Talvez ela não fosse bem entendida por isso. E até porque ela não queria explicar. Ela não queria falar sobre isso, né? Sobre quem foi Pagu. Era algo que ela queria esquecer. E algo que até os seus amigos, quando eu comecei a pesquisar o assunto, seus amigos e a sua família também não queriam falar sobre isso, porque ela tinha sido muito injustiçada. Então, recuperar essas facetas da Pagu, o seu esforço para ser ela mesma, e principalmente em termos de literatura de vanguarda, de incentivar a arte, incentivar o teatro amador, recuperar a luta de uma mulher, não é, para ser ela mesma. Eu acho que isso foi importante em termos de agora, de presente, e até para nós entendermos o presente em função desse passado que o Brasil viveu, para que a gente não corra novos erros. Olha, eu vou ler aqui uma pergunta de telespectadora e vou juntar com uma pergunta minha aqui, fazer um bem bolado. A Thalita Nascimento te pergunta como faz para conhecer o Centro Pagu Unisanta e ter acesso ao acervo. E aí, eu emendo, Lúcia, como é que foi para você? Você falou que veio do mundo inteiro, você conseguiu material sobre a Pagu. Ainda surge material inédito ainda assim? Ainda tem muito para apurar, muito para descobrir sobre a Pagu? Esse material inédito todo, que você, como eu falei, eu lancei 3 livros, né? E o último é um calhamaço, como você sabe, tem muitos documentos, não é? Os principais aqui estão no livro Viva Pagu, né? Que foi inclusive indicado ao Jabuti, o Prêmio Jabuti. E deu origem a vários eventos, exposições pelo mundo todo, debates, não é? Isso não para. E esse material inédito, foi o que foi obtido nas minhas pesquisas, né? Está no Centro Pagu, porque eu acho que isso veio através de mim, mas não pertence a mim, pertence ao Brasil, pertence ao mundo. E nessa época de pandemia, claro, ele está fechado para visitações, mas em breve a gente espera que possamos reabrir. Mas nós temos o site Pagu também, o pagu.com.br, que recebe todas essas solicitações, e através do site pode entrar em contato, lá tem um e-mail. Será um grande prazer, né? Nós, além dos meus livros, porque não são só os documentos, a gente contextualiza, explica a que se refere, né? Perfeito. Lúcia, a Pagu fez uma viagem pelo mundo em que ela conhece e entrevista Sigmund Freud, conhece o último imperador chinês e traz as primeiras sementes de soja para o Brasil. Ela era uma aventureira nata, né? Sim, antecipatória, né? Uma Phileas Fogg de saias.
E também, principalmente, a Pagu foi jornalista o tempo todo, não é? Em todas essas facetas, ela documenta. Ela, inclusive, no livro Viva Pagu, a gente vê que tem em várias fases, em fases em que ela está no modernismo, é uma fase ousada, irônica com ela mesma, né? Máter gostosa, enfim, ela faz as legendas as mais diversas possíveis. E depois ela para de fazer essas legendas irônicas, mas principalmente ela documenta e me deixou pistas, né? Deixou pistas que alguns dos seus amigos me falaram, eu liguei com algum documento que eu havia conseguido, são documentos, conforme eu falei, que ficaram censurados ou numa gaveta durante mais de 100 anos, né? Alguns, outros 84 anos, mas a maioria deles eu já divulguei. E também pelo site pagu.com.br, vocês terão acesso, porque todas as vezes nós vamos estar divulgando através desse site, que é mantido pela Unisanta, assim como o Centro Pagu Unisanta, um grande centro da memória, de pesquisa e principalmente de incentivo aos novos. Lúcia, a gente tem o Centro de Cultura Patrícia Galvão aqui em Santos também, que abriga o Teatro Municipal, a Hemeroteca Roldão, o Museu da Imagem do Som de Santos, que foi idealizado pela própria Pagu. Foi uma campanha que ela criou em prol da cultura da cidade, né? Isso mesmo. Eu até fico muito feliz porque quando nós começamos a escrever sobre ela, né, em 88, não tinha o nome dela, né? E depois disso, depois do lançamento do meu primeiro livro, é que a ele foi dado o Centro de Cultura Patrícia Galvão, assim como também as oficinas culturais Pagu, que naquela época eram mantidas pelo Estado. Na época depois foram inauguradas, na época era o governador Mário Covas, e lembro que eu e o Rudá inauguramos as oficinas culturais Pagu. Então, acho que é Santos fazendo história também e dando o devido valor aos vários, embora ela não tenha nascido aqui, Santos era uma cidade muito querida, ela aqui viveu momentos importantes da vida, amorosos, políticos, culturais, e sem dúvida Santos merece essa homenagem. A gente está recebendo aqui também várias perguntas que têm mais ou menos o mesmo teor. Eu vou pedir desculpa para os autores, mas eu vou condensá-las numa pergunta só, e diz respeito ao feminismo. E tentando trazer para os dias de hoje, como a Pagu reagiria a essa desconstrução feminista que acontece hoje, à violência doméstica e ao movimento feminista como um todo? Sem dúvida ela denunciaria qualquer movimento, qualquer ato contra a liberdade humana. O seu primeiro livro, ela fala, inclusive, a favor da exploração de mulheres, né, no parque industrial. Ela denuncia isso. E, sem dúvida, qualquer ato que denegrisse a liberdade ou a dignidade do ser humano, com certeza ela não apoiaria e denunciaria. É algo pelo qual ela batalhou durante a vida e, sem dúvida, acho que ela e muitos outros nomes, como todos nós, devemos cada vez mais educar. Eu acho que o caminho é a educação, porque esses atos de violência, o agressor é sempre também alguém que foi agredido, né? Sim. E esses atos de violência denotam uma ignorância, preconceitos e em razões aí bastante espúrias. Então, nós temos que denunciar, educar as pessoas para que não cometam e não reproduzam, às vezes, comportamentos aos quais eles também foram submetidos. Só sensibilizando é que a gente consegue mudar, né? Temos mais perguntas aqui da Ana Júlia Mastelari. Ela pergunta se você vê semelhanças de você mesma, Lúcia, com a Patrícia Galvão. Acho que sim, nos ideais de liberdade, na luta por esclarecer. Eu não gosto de nada mal resolvido, nada não, de qualquer
violação contra as pessoas, e o fato de pesquisar a vida dela foi uma forma de fazer justiça e esclarecer, não é? Esclarecer a verdade. Então, acho que todos nós temos um pouco de Pagu no sentido de buscar isso, buscar o melhor, buscar resistir, e uma forma narrar e lembrar disso é resistir também, num momento como esse em que nós estamos, o mundo está numa pandemia em que precisamos cada vez buscar forças internas, não é, para não esmorecer. É também um pouco isso, falar, até celebrar uma data como essa, é um pouco lembrar a todos que nós não podemos desistir, nós temos que olhar e ser solidários àqueles que estão em condições muito piores, não é? E cada vez mais fazer com que o nosso país, que é tão grande, que é tão maravilhoso, possa dar voz, possa dar casa, comida a todos os seus filhos. Tenho certeza que é isso que todos nós brasileiros queremos e que acho é a nossa esperança após esse momento aí, que a gente aprenda, né? Aparece tanto, as desigualdades aparecem tanto quando nós podemos. Estou aqui em casa, mas tantos não têm uma casa, não têm uma casa em condições, e que todos possam ter o seu trabalho digno e recuperar, e poder a arte, sem fronteiras, poder realmente mostrar isso. Cada um possa mostrar a sua arte. Antes de começar, você estava cantando, não é, Gustavo? Eu escutei. Eu não perco uma chance. Quase eu comecei a dançar. E a Ana Júlia também, que faz parte do grupo de teatro da Unisanta, que irão encenar. Então, principalmente também esses meus trabalhos têm a ver uma voz de esperança para esses jovens. Eu acho que eles não podem desistir e deixar de mostrar os seus talentos, a sua vontade, a sua esperança. É para eles, para quem a gente está trabalhando. É isso aí. Estamos chegando já aqui no finalzinho do tempo que a gente combinou, Lúcia, mas eu queria falar de futuro também. As suas pesquisas sobre Pagu continuam? A gente pode esperar mais alguma obra relacionada a Pagu aí para o futuro? Você pensa em outros meios? O que você tem planejado sobre Pagu daqui para frente? Nós já fizemos aí 2 filmes, né? Sim. E há uma nova proposta de um filme. Também agora sobre o modernismo, estamos escrevendo um livro internacional, não é? Que fala sobre modernismo, que nós vamos comemorar daqui em 2022, os 100 anos do modernismo, e não só sobre a Pagu, um outro livro, História de Mulheres, Mulheres na História, da qual participei, uma publicação ibero-americana, e muitas outras publicações da Unisanta, algumas em parceria com outras editoras, não é? Em que a gente possa falar de educação, de literatura, de psicologia e principalmente mostrar dados que não são lembrados, que não são conhecidos, para que mais pessoas possam seguir os passos. É isso aí. Lúcia, o papo contigo é sempre inspirador. Eu agradeço a tua gentileza em estar aqui com a gente. Espero que nos próximos papos já tenha passado essa loucura toda e a gente possa conversar tomando um cafezinho aqui no estúdio. Já está convidada para voltar outras vezes. Um cafezinho e um brinde a Pagu, não é? E brinde a todos Pagu. Hoje, não é? Todos hoje eu junto com você, um brinde a Pagu, a Santos, a todos que nos ouvem dos mais diversas partes do Brasil e do mundo, com certeza. Um abraço a todos vocês que estamos ligados nessa fraternidade, nessa amizade. E é interessante falarmos que, às vezes, pessoas a quem a gente nem conhece, né, das quais a gente é parceiro, como essa, como a Pagu, a quem eu não cheguei a conhecer, mas que, com certeza, nós nos encontramos em algum momento especial, e também a todos vocês a quem a gente encontra em pensamentos, em ideais. Eu dou o meu abraço, um abraço do coração, né? Um abraço de esperança para que a gente continue fazendo cada vez mais e cada um não esmoreça nos seus talentos, na sua vontade de servir, de fazer o melhor. Um beijo, muito obrigada a todos vocês.
Obrigado, Lúcia. Olha, ano que vem, a gente estava falando de números cabalísticos, 111, 111. A gente está combinado já, daqui no estúdio, a gente falar sobre esses 111 anos da Pagu. Tá bom, combinado. Lúcia, um abraço, muito obrigado. Um beijão.